A entrada da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, trouxe preocupação para a economia brasileira, inicialmente trazendo uma alta do dólar por sua fala polarizada e em desacordo. Apesar do dólar estável neste momento, outros fatores, como as taxas impostas por Trump, também têm influenciado na economia global e no Brasil. O mercado ele sentiu um pouco, ele não gostou. Né? Por quê? A ministra Gleisi Hoffmann vai ocupar a Secretaria das Relações Institucionais, que é um órgão de conversa, de tratativas políticas entre o governo, o executivo e o legislativo. E é a coisa que vinha fazendo pelo ministro Alexandre Padilha, que é mais ponderado, tem uma habilidade maior política. E a Gleisi, o histórico dela dentro do governo Lula, ela tem sido assim muito crítica com relação à política de juros do Banco Central e às propostas do ministro Haddad. Então há uma preocupação dela não trabalhar em benefício de conter os gastos públicos. Então aqui é uma das causas da inflação. Você não controlando os gastos públicos, há uma especulação em torno do dólar, o dólar sobe e há um aumento de preços internos, isso alimenta a inflação. Então essa foi a preocupação da entrada dela nesse meio político, mas não é um fato concreto, vamos dizer assim, não é um fato de números, né, de fluxo cambial, etc., que pode levar a um aumento de inflação importante, efetivo. É apenas uma especulação. Mas já houve um aumento do dólar, só com a entrada já deu uma balançada nesse lado econômico? Sim, houve no primeiro dia sim, mas o dólar já acomodou, esse susto já passou. Nos últimos 5 dias o dólar ele alterou, subiu um pouquinho, caiu e hoje mesmo a cotação está caindo, né? A bolsa, aí a bolsa é outra história com relação ao Trump, né? E o que o senhor tem para falar um pouquinho aí sobre a entrada do Trump, essas mudanças que ele tem colocado? Muitas preocupações, né? A taxação de 25% dos produtos importados pelos Estados Unidos já praticamente entraram em vigor, de compras realizadas junto ao México e junto ao Canadá, e da China de 10% a 15%. Isso vai provocar, os analistas, todos concordam em uma coisa, uma inflação interna dos Estados Unidos. Há uma projeção já de aumento de veículos de 25%, que muito das peças das montadoras norte-americanas, ou é comprada, a maioria é comprada do México. Então vai ser passado ao consumidor esse preço, esse imposto, né? A tarifa que é um imposto da importação. Na hora que entra, paga ao governo. Então há um aumento do valor de compra de cada produto. Havendo uma inflação da China, se compra alimentos, compra-se soja, compra manufaturados, eletrônicos, muita coisa da China, né? É um parceiro importante dos Estados Unidos, a China. Aumentando em 10%, o que vai ocorrer? Um aumento de eletrônicos, de manufaturados para o consumidor interno norte-americano. Aí pode perguntar, o que tem a ver isso conosco? Tem, porque qual que é uma das medidas para controlar a inflação? Aumentar os juros. Então, uma tendência do Banco Central norte-americana de aumentar os juros internos. Aumentando os juros internos norte-americanos, o investidor internacional, inclusive americanos, europeus, chineses, brasileiros, eles podem tirar o dinheiro daqui e colocar nos bancos norte-americanos. Então, o fluxo, o dólar ele oscila muito pelo fluxo cambial. O que é o fluxo cambial? A entrada e a saída de dólares. Então, saindo dinheiro, o dólar sobe. O dólar subindo, aumenta as commodities, aumenta o preço dos produtos. Essas situações podem atrapalhar um pouco a economia brasileira? Sim, não só brasileira. Pode afetar o mundo inteiro, pode afetar a economia do mundo inteiro. Seria praticamente um reflexo de uma guerra. Não uma guerra entre confrontos entre soldados, não. Os reflexos como se estivesse ocorrendo uma guerra que afetasse todos nós. Agora, tem as vantagens. Sempre tem, né? O agricultor, o agronegócio brasileiro, ele pode ganhar muito dinheiro, ganhar espaço. Essa briga de tarifas entre
no primeiro governo de Trump, em 1917, em 2017, 2020, houve um conflito com a China. E nesse interim, nesse período, dados do Ministério da Agricultura americana mostra que perderam mais de 8 bilhões de dólares para o mercado brasileiro. Ou seja, a China deixou de comprar dos Estados Unidos para comprar do Brasil. Pode ocorrer novamente uma nova escalada de ganho de mercado do agronegócio brasileiro. Então, para o setor de agro, será interessante, mas para o consumidor pode ser realmente complicado.